Boa noite, Deus abençoe a sua vida. É motivo de muita alegria, gente, adorar o Senhor. E eu sei que hoje você não pode estar aqui, mas eu sei que onde você está aí na sua casa, você pode dar a sua melhor adoração. Você pode cultuar o Senhor junto com a gente. Que você venha abrir o seu coração para que Deus tem para derramar nessa noite. Que você se entregue para Ele, que você dê a sua adoração na sua casa, que você encha a sua casa de adoração nessa noite, que a sua casa transborde da glória e da unção do Senhor. Mesmo nós estamos longe, você estando aí na sua casa, que você possa sentir a presença do Senhor, que você possa sentir o toque do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu infinito amor, ó Pai, obrigado, Jesus, porque nós podemos te adorar, Jesus. Nós queremos, ó Deus, entregar, ó Deus, a adoração nessa noite a Ti, Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa alcançar os Teus filhos, Pai, nas suas casas, Pai. Que eles possam ver, ó Deus, a glória real do Senhor sobre cada vida, Pai. Que o Senhor manifeste o Teu unção, Pai, o Teu poder, ó Pai. E que vidas sintam, ó Deus, a Sua presença, o Teu Espírito Santo, ó Pai. Abraçando cada vida, cada família, Pai. Que cada família possa ser alcançada nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor é, Pai. Por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e continua fazendo, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, entregar para Ti, Pai, a nossa adoração nessa noite, ó Pai. Que nada impeça, ó Deus, de nós alcançarmos a adoração ao Teu coração, Pai. Nós te amamos, Pai, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ah, obrigado, Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o Teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Diga: essa casa é sua. Convide o Espírito Santo nessa noite. Convide o Espírito Santo para sua casa nessa noite. Que você chame por Ele, chame pela presença do Senhor.
Enche a sua casa de adoração nessa noite. Rasgue o seu coração até que o Senhor venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele inunde a sua casa, até que Ele alcance a sua família. Declare isso, essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa, e essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Nós te convidamos, Espírito Santo. Nós te desejamos, Pai. Espírito Santo, o Senhor é real, ó Pai. Que o Senhor venha inundar as nossas vidas, Pai. Que o Senhor, Deus, venha alcançar corações nessa noite, Pai. Que corações sejam alcançados nessa noite pela sua glória, Pai. Espírito Santo, alcance, ó Deus, onde essa transmissão chegar, ó Pai. Que os teus filhos, ó Deus, vejam, ó Deus, o seu amor incondicional, ó Pai. E eu sei, ó Pai, que nada pode nos impedir, ó Deus, de te adorar. Nada nos impede, ó Pai. Mesmo, ó Deus, os teus filhos nas suas casas, Pai. Eu creio, ó Deus, que a sua presença é real, ó Pai. Eu sei, ó Deus, que o Senhor se faz presente em cada casa, em cada lar, ó Pai. E nós te convidamos, Espírito Santo. Nós te desejamos, Pai. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor venha todos os dias, Pai. Todos os dias, Pai. Nós estamos, ó Deus, esperando, ó Deus, mais de Ti, Pai. Nós ansiamos, ó Pai, a sua glória, Pai. A sua volta, ó Pai. E até, ó Deus, que o Senhor não volte, Pai. Que os nossos corações estejam prontos, Pai. Que a nossa casa seja uma casa de oração. Que a nossa casa seja um lar de adoração, ó Pai. E onde há adoração do Senhor, ó Pai, nada, Deus, nada pode impedir os teus filhos de viverem dia após dia em sua presença, Pai. Espírito Santo, nós te desejamos, Pai. Tu és santo, ó Pai. Tu és digno, papai. Oh, aleluia, Jesus. Nós chamamos, Pai. Nós chamamos, Jesus. Recebe, Pai, a nossa adoração nessa noite, ó Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Tu és santo, ó Pai. Tu és santo, Jesus. Nós chamamos, Pai. Nós chamamos, Jesus. O Senhor é real, Pai, aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que o Senhor é real em cada lar, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Jesus, o Senhor sonda e conhece o coração de cada um dos seus filhos, Pai. Jesus, mesmo que estiver difícil, Pai, que os seus filhos entendam, Pai, que precisa, ó Deus, dia após dia, adorar o Senhor, ó Pai, independente de tudo, ó Pai, porque o Senhor continua sendo o mesmo, ó Pai. E nós te rendemos glória, graça nessa noite, ó Pai. Nós te desejamos, Paizinho. Nós te desejamos, Pai. Espírito Santo, Tu és real, Pai. Tu és santo, Pai. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Que você diga isso na sua casa. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nós te convidamos, Pai. Diga aleluia. Aleluia.
Senhor Deus poderoso. Digno és, Pai, digno de louvor. Digno és, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso. Digno é, digno de louvor. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Nós te rendemos graças, Jesus. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Tu és digno, Pai, de toda adoração nessa noite. Aleluia. Aleluia. Diga que Ele é santo. É o Senhor Deus poderoso. Digno é, digno é, digno de louvor. Diga que Ele é santo. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso. Pai, Tu és santo, Jesus. Aleluia, Pai. Seu amor nos constrange, Pai. Nós somos alcançados por esse amor, ó Pai. Obrigado, Jesus. Estamos guardados em Ti, Pai. Estamos guardados em Ti, Pai. Ah, Jesus, isso é motivo de alegria, Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos ajudado dia após dia, Pai. Ah, Jesus, a Sua misericórdia se renova todos os dias em nossas vidas, Pai. Ah, Pai, o que seria de nós, Pai, sem a Sua graça? O que seria de nós sem o Senhor, ó Pai? Nós temos tudo e isso é suficiente. Nós temos o Senhor e isso é suficiente, Pai, para nós Te adorarmos, Pai. Ah, Espírito Santo, nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos, Jesus. Aleluia, Pai. Amém. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a honra, seja a glória,
domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos... Levante suas mãos e diga: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Tu és poderoso Deus e não há outro não. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Diga: minha alma anseia, minha alma anseia por ti. 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 Diga isso. Minha alma anseia por ti. Como a costa suspira pelas águas. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Abro minha boca e suspiro. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Diga isso na sua casa: poderoso Deus, poderoso Deus, tu és poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tu és poderoso, Jesus, e o nosso coração anseia por ti, Pai, todos os dias, Pai. Todos os dias, Pai, a nossa alma anseia por ti, Pai. Todos os dias, Pai, que o nosso coração venha queimar, ó Pai. Que todos os dias, Pai, nós possamos buscar te conhecer. Que todos os dias, Pai, nós venhamos se relacionar com o Senhor, ó Pai. Porque os dias estão difíceis, Pai, e nós precisamos, ó Deus, ir ao Teu encontro, ó Pai. Nós precisamos ir ao Teu encontro todos os dias, Pai. Ah, Jesus, e quando nós formos ao Teu encontro, dia após dia, o Senhor vem moldando os nossos caráteres, e nós vamos ter um caráter igual ao Teu, Pai. Nós vamos ter um estilo de vida agradável a Ti, ó Pai. Ah, Jesus, que nós não venhamos perder, ó Pai, o valor, ó Deus, do Teu sacrifício lá naquela cruz, Pai. Ah, Jesus, que nós venhamos conhecer, ó Pai, mais e mais, Pai, o Teu coração, ó Pai. Ah, Espírito Santo, alinhe o nosso coração ao Teu coração, ó Pai. Nos ensina, Pai, a viver, ó Deus, todos os dias debaixo da Tua dependência, Pai. Todos os dias debaixo de Ti, ó Pai. Para nós não venhamos, ó Pai, olhar para trás, Pai, e nós não venhamos deixar, ó Deus,
desistir, ó Pai. Mas se nós estivermos, Pai, enxertados na Tua palavra, ó Pai, eu sei, ó Deus, que isso vai ser suficiente, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, desperta, ó Pai, os Teus filhos, ó Pai, em buscar a Sua face, ó Pai. Desperta, ó Deus, os Teus filhos, ó Pai, a buscar a Sua beleza, ó Pai. E que isso, ó Deus, venha ser constante, contínuo em nossas vidas, Pai. Ah, Jesus, nós chamamos, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo, Pai. Obrigado, Jesus. Minha alma anseia por Ti. Ah, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Nesse momento a gente vai passar para a palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Você, igreja, que está nos assistindo, ou melhor dizendo, cultuando ao Senhor junto conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Eu creio que aí no ambiente da sua casa você também cultuou e entregou a sua adoração ao Senhor. E neste momento nós vamos meditar na santa palavra do Senhor. Mas antes disso eu gostaria de passar aqui alguns avisos para os amados irmãos. A gente estranha um pouco a igreja vazia, né? A gente sente falta dos glória a Deus e aleluia, da companhia, do roxinho dos irmãos, que sempre está aqui cultuando o Senhor conosco. Mas nós entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vivemos dias em que essa é uma realidade. Ainda que as portas do templo estejam fechadas, mas a igreja do Senhor, ela continua viva e atuante nos dias de hoje. Eu não tenho dúvida disso. E quanto mais dificultoso fica para a igreja de Cristo nessa terra, eu quero dizer para você, mais a igreja de Cristo vai crescer nesses dias. Eu tenho fé nisso e eu creio nisso. Eu gostaria de avisar os amados irmãos que congregam aqui conosco, que nós estamos tendo esse culto online somente nos domingos, mas durante a semana a gente ainda está podendo nos reunirmos, claro que com a capacidade de 30% daquilo que nós temos capacidade de receber aqui. Então, às quartas-feiras nós temos o nosso culto de oração aqui às 19h30 presencial, e na sexta-feira nós temos aqui o nosso culto ao Senhor também às 19h30. Então, na próxima sexta-feira, os membros e obreiros da Igreja Evangélica Nazarene de Cana Verde, nós temos aqui um compromisso. Nós vamos estar aqui celebrando a ceia do Senhor. O culto de ceia era para ter acontecido hoje pela manhã, mas devido a essas mudanças, né, no protocolo aí de funcionamento das igrejas, a gente entendeu a situação e resolvemos realizar esse culto de ceia na próxima sexta. Então você, irmão, está convidado a estar aqui. Pastor, mas eu não vou poder estar porque eu estudo à distância, eu tenho compromisso com o trabalho, isso e aquilo. Não tem problema, querido. Eu vou ter o maior prazer de ministrar a ceia com você depois. Ou se você quiser também, deixe preparado aí na sua casa o suco de uva e o pão, que na próxima sexta nós vamos ceiar aqui, mas nós vamos transmitir esse culto de ceia e você pode ceiar aí da sua casa também, tá bom? Então esse era o aviso que eu queria compartilhar com os irmãos. E ao decorrer da semana, acontecendo alguma mudança, a gente vai estar aí usando as redes sociais para estar atualizando as informações para os irmãos, tá bom? Mas por enquanto esses são os nossos avisos, ok? Eu quero convidar você que está aí na sua casa a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel 21. Eu já deixei aí na inscrição aí da transmissão, né, o tema da mensagem, já deixei aí
o texto de referência. 2 Samuel capítulo 21, versículo 15. Antes de eu ler aqui o versículo, eu gostaria de dizer para você também que está aí cultuando ao Senhor conosco, que se você deseja fazer um pedido de oração específico, você pode colocar aí no chat aí, que logo mais no final nós vamos estar orando por cada pedido de oração, tá bom? 2 Samuel capítulo 21, versículo 15. A minha Bíblia está na versão linguagem de hoje, tá bom? NTLH. Então, se você estranhar aí o que eu estou lendo com o que você está lendo aí, fica tranquilo que o versículo ele não perde o seu sentido, tá bom? Ainda que mude algumas palavras. Diz assim: houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Vou ler mais uma vez. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Amém. Por enquanto, somente até aqui. Depois nós vamos ler mais alguns versículos nesse capítulo 21. Irmãos, nós estudando um pouquinho sobre o povo de Israel, sobre esse tempo em que o povo estava vivendo, os tempos de Samuel, nós vamos ver que na maior parte da história de Israel, Israel ele vem lutando para conquistar o direito de ser o povo de Deus. E nós vemos que ainda quando Samuel era jovem e vivia ali sendo liderado pelo sacerdote Eli, ele presenciou, ele viu os filisteus derrotarem o povo de Deus, o povo de Israel, e assim levarem a arca da aliança embora. Então veja bem que o profeta Samuel, ainda jovem, ainda vivendo ali junto com o sacerdote Eli, ele presencia, os seus olhos contemplam ali o povo de Israel sendo derrotado pelos filisteus, e os filisteus levando a arca da aliança embora. Essa arca da aliança, ela representava a presença de Deus. Então eu fico imaginando o que se passou no coração de Samuel, na mente dele, em ver aquela cena, e em relação ao povo também de Israel, porque ali é como se eles tivessem perdido a sua esperança, porque a presença de Deus foi levada deles. Mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, já Samuel agora como profeta, um homem experiente, um homem vivido, um homem respeitado por toda a nação de Israel, agora ele vê surgir um jovem chamado Davi. E Davi, ele desafia o chefe dos filisteus, que no caso ali, a história de Davi enfrentando o gigante Golias, uma peleja, uma batalha que houve ali, e eu não quero me aprofundar muito nisso, é só para a gente entender o contexto, mas nós vemos que Davi, ele enfrenta Golias e ele derrota ali Golias, que representava todo o exército filisteu. Está garantida, porque Davi, ele representando Israel, ele venceu os filisteus, derrotando Golias. Então agora a paz está garantida sobre nós. Nós vencemos aquele inimigo que outrora nos envergonhou, que outrora deixou nós numa situação difícil, aonde eles levaram a presença do Senhor de nós. Só que isso infelizmente foi por apenas um tempo. Davi, ele viveu algo maravilhoso da parte de Deus, mesmo ali sendo Saul ainda rei, mas ele foi o homem que Deus escolheu para derrubar o gigante. E Davi derrotou o gigante, Israel venceu o gigante. Porém, eles perceberam mais tarde que os gigantes sempre voltam. E esse é o tema que eu quero compartilhar com você. Porque o gigante foi derrotado, os filisteus foram derrotados, mas não se deram por vencido. E nós precisamos entender que Satanás é do mesmo jeito, ele age da mesma maneira. Nós sabemos
isso de trás para frente, que o Senhor Jesus derrotou Satanás na cruz. Ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu Satanás. Satanás é um derrotado, mas ele, mesmo sabendo que é um derrotado, ele não se dá por vencido, e ele se levanta contra as nossas vidas todos os dias, 24 horas por dia. Ele está batalhando contra a igreja de Cristo, que somos eu e você. E aqui nesse contexto de Samuel, do profeta Samuel, de 2 Samuel, que nós lemos, capítulo 21, no versículo 15, vai mostrar para nós que os gigantes, eles sempre voltam, porque mesmo sendo derrotados, eles não se dão por vencidos. Então nós, como igreja de Cristo, nós devemos estar sempre preparados com a armadura de Deus para enfrentar todas as investidas de Satanás contra a nossa vida. Nesse contexto, as investidas do gigante, nós precisamos estar sempre preparados para isso. O texto de 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 15, ele vai afirmar para nós que de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. De novo eles voltaram a perturbar a paz do povo de Deus. Veja bem, Israel venceu o gigante, venceu os filisteus. Agora é um tempo de paz sobre o povo de Deus. Um tempo de paz, porque eles conquistaram essa paz guerreando, lutando. Mas de repente, esse tempo de paz, ele é parado. Ou nós somos surpreendidos num tempo de paz com um levante de Satanás contra as nossas vidas. O povo de Israel se assustaram ao ver os filisteus se levantando contra eles de novo. E quando os gigantes eles voltam, eles surgem com mais fúria e mais poder. E eu mostro isso para você na Bíblia. Sabe por quê? Porque o mal, ele tem um poder de renovação superior ao bem. A Bíblia vai dizer para nós que o amor, ele pode esfriar no nosso coração. O amor, se eu não alimentar esse amor, se eu não praticar esse amor, ele esfria na minha vida. Mas nós entendemos que o ódio, a cada dia, se nós não tomarmos cuidado, ele pode esquentar em nós. Nós temos muito mais facilidade de guardar uma mágoa no nosso coração do que, infelizmente, liberar o perdão sobre a vida de alguém. Por que que nós somos tendenciosos muitas vezes a guardar a mágoa ou algum tipo de ressentimento em nossos corações do que liberar um perdão sobre a vida de alguém? O ódio, ele é muito mais intenso do que o amor. E nós vemos ali na característica daqueles gigantes, quando eles retornam no capítulo 21 de 2 Samuel, eles vêm com um ódio muito maior sobre o povo de Deus, porque eles não aceitavam aquela derrota de Davi sobre Golias. E agora a Bíblia vai dizer para nós que eles vêm furiosos contra o povo de Deus. E todas as vezes que eu e você, nós vencemos uma batalha na nossa vida, você pode ter certeza que Satanás, ele não vai se dar por vencido, e ele vai se levantar contra mim e contra você com ódio terrível, para tentar frustrar as nossas vidas, para tentar matar os planos de Deus em nossa vida, e claro, um futuro que Deus tem para nós, que é a eternidade. O diabo quer tirar isso de mim, de você, mas eu quero dizer uma coisa para você: da mesma maneira como Deus já te deu a vitória em outras situações que você já viveu na sua vida, não se preocupe, porque esse levante de Satanás contra mim e a sua vida, ele também vai cair por terra, porque ele já perdeu. Ainda que ele não se dê por vencido, mas ele já perdeu, ele já foi vencido. E o nosso Senhor é maior. Maior é aquele que está em nós do que o que vem contra nós. Então entenda, meu querido, não deixe o medo tomar conta da sua vida. Vença esse gigante chamado medo. Sabe, eu ouvi uma frase essa semana de uma pessoa, de um pregador, um evangelista que estava ministrando na internet, e ele falou uma frase que eu falei: nossa, a gente, talvez pelo menos eu nunca havia parado para pensar dessa maneira. Talvez em algum momento da sua vida você fez uma viagem de avião para algum lugar. Eu pergunto para você: você conhecia o piloto que estava pilotando um avião?
Não. Mas você confiou naquele piloto, porque você entrou no avião. Talvez você já fez algum cruzeiro, já viajou de navio, de barco para algum lugar. Pergunto para você se conhecia o capitão do barco. Talvez não, mas você confiou nele para fazer esse cruzeiro. Talvez você já fez uma viagem de ônibus, mas você não conhecia o motorista daquele ônibus, mas você entrou no ônibus e confiou naquele estranho conduzindo aquele ônibus. Talvez você já andou de táxi e não conhecia o motorista, de Uber, mas não conhecia quem estava dirigindo, conduzindo aquele veículo, mas você confiou naquele estranho, porque você entrou naquele veículo. E agora, por que nós, conhecendo Deus, caminhando com Deus, sabendo da obra que Deus fez na nossa vida, muitas vezes nós não conseguimos confiar no nosso Deus? Isso é algo para nós refletirmos. Porque quando os gigantes voltam, a impressão que dá é problema mal resolvido. É porque alguma coisa ficou mal resolvida. Não é, querido. Enquanto a igreja de Cristo estiver nessa terra, enquanto Jesus não voltar e pisar na cabeça da serpente e esmagar a cabeça da serpente, eu quero dizer uma coisa para você: Satanás jamais vai se dar por vencido. E enquanto ele não conseguir frustrar você, frustrar os seus sonhos, ele não vai parar, ele não vai desistir. Mas eu quero dizer para você, hoje o Senhor está aqui através dessa transmissão. Não sei aonde você está, qual é o seu endereço, mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus te conhece, Ele sabe quem é você, Ele sabe qual é as guerras que você tem travado, e Deus manda dizer, liberar uma palavra nesta noite para você, através dessa transmissão. Creia, porque a última palavra sobre a sua vida, ela vem do Senhor, não vem do homem. Não é Satanás que domina você, mas todo o domínio está sobre as mãos do Senhor na sua vida. Então creia que esse momento, essa fase, esta peleja, ela vai passar. Ela começou, mas ela tem fim, ela tem prazo, ela tem data para terminar, e Deus vai te dar vitória mais uma vez, e quantas vezes for necessária. Nós vamos ver aqui nesse texto, 2 Samuel, capítulo 21, ainda no versículo 15. Ele vai terminar o versículo dizendo que Davi estava ficando cansado. O versículo 15 termina dizendo assim, na linguagem de hoje: durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Uma coisa que nós precisamos ter sempre na nossa mente é que as lutas espirituais traz cansaço para mim e para você. As lutas espirituais nos enfraquecem, e as lutas espirituais geram fadiga na minha e na sua vida. Isso aconteceu com Davi. Mas pastor, se isso acontece conosco, então como nós vamos enfrentar os gigantes que se levantam contra as nossas vidas? Em primeiro lugar, é preciso ter consciência de que sozinhos nós não temos chances de vencer. Sabe? Peço perdão que bebeu uma água. Nós precisamos entender que, em primeiro lugar, sozinho eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu preciso entender que não é na minha força, mas é na força de Deus que eu vou vencer cada situação que surgir na minha vida. Eu preciso entender que se eu não me revestir da armadura de Deus, se eu não entender que não é o meu conhecimento, não é a minha capacidade, não é o meu intelecto, não é o meu currículo que vai fazer com que eu chegue em algum lugar mais distante, não. O que vai fazer com que eu prossiga, com que eu avance, com que eu alcance a vitória na minha vida, é o poder de Deus sobre a minha vida, é a capacidade que Deus derrama sobre nós, mas não a minha capacidade humana. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros e cavalos. Em Salmos vai dizer isso. O que isso significa? Que muitos confiam naquilo que tem, naquilo que pode, naquilo que o seu dinheiro dá condições, naquilo que o seu conhecimento ali te dá condições para realizar alguma coisa, mas
o versículo ele termina dizendo que nós confiamos ou faremos menção no nome do Senhor, porque o próprio Davi ele vai dizer para nós em Salmo 23, no verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que é a versão mais conhecida, mais citada nos dias de hoje, mas trazendo do original, Davi está dizendo: Adonai é o meu Senhor, eu não preciso de mais nada. Por quê? Porque quando nós confiamos no Senhor, nós entendemos que Ele nos completa em tudo. Quem tem Deus na sua vida não tem falta de nada, porque tudo que você necessita para vencer alguma batalha nessa terra, Deus vai te dar. Deus vai te dar as armas espirituais para você vencer essa guerra. Mas nós precisamos entender que tudo na nossa vida vem do Senhor. Precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer que sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vemos aqui no versículo 16, vai dizer que surge um gigante. Diz assim: um gigante chamado Isbi-Benob tinha uma lança de bronze que pesava entre 3,5 kg a 5 kg, e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi. Esse gigante ele surge, algumas versões ao invés de dizer uma espada nova, diz uma armadura nova. Esse gigante ele chega com as suas armas renovadas. Veja bem que o versículo 15 ele termina dizendo que durante a batalha Davi ficou cansado. Davi já estava cansado, já estava enfraquecendo, já estava fadigado, mas o seu inimigo, aquele gigante, estava renovado, cheio de ódio, com as armas novas nas mãos, a armadura nova, uma espada nova, uma lança na mão, disposto a tirar a vida daquele que havia matado o gigante Golias. Então nós vemos aqui um cenário que não tem nem como, se fosse nos dias de hoje, aos olhos humanos, em quem você vai apostar? Nesse gigante, cheio de ódio, forte, grandão, que era um gigante, com as armaduras novas, renovadas, com uma espada que pesava ali, uma espada nova, uma lança que pesava quase 5 quilos. O que esperar de um homem desse? E aí você olha para o outro lado, tem um baixinho, cansado, fadigado, fraco. O seu espírito de luta já não era como naqueles dias em que ele derrubou o gigante Golias. Em quem você apostaria? Só que Davi não estava sozinho. Esse é o segredo. Entender que sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum. A partir do momento que eu achar que eu sozinho eu faço tudo aqui nesse lugar, nesse ministério, eu vou dar murro em ponta de faca, porque eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Tem um louvor que diz isso. Eu preciso de você. Não vou cantar aqui não, senão os irmãos vão sair da live. Mas tem um louvor bem antigo que diz isso, que eu preciso de você e você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Então entenda, querido, que Davi ele não estava sozinho. E a Bíblia diz no versículo 17, 2 Samuel capítulo 21, versículo 17, diz assim para nós: Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então nós vamos ver aqui que Abisai, que socorreu a Davi, ele o feriu o filisteu e o matou. O jovem Abisai veio em socorro de Davi. Mas agora a igreja, nós precisamos entender que nos dias de hoje precisa existir esses Abisai. Abisai, pessoas que identificam a dificuldade do outro, que sabe que o outro não está mais naquele mesmo vigor do tempo de Golias, mas ele não está sozinho. Eu vou lá socorrê-lo, porque amanhã pode ser eu que esteja precisando, e quando eu precisar também haverá alguém para me socorrer. E quando a igreja de Cristo precisar, o Senhor Jesus está aqui para nos socorrer também. Então entenda, querido,
que Davi, ele estava rodeado de pessoas, ele não estava só, ainda que ele estava cansado, ainda que ele não era mais aquele mesmo guerreiro daqueles dias de Golias, mas ele não estava sozinho, ele não perdeu a batalha, porque ele entendeu que o sucesso de um reinado não gira em torno de um homem só, as coisas não podem estar em torno de uma pessoa só. O egocentrismo, o homem no centro de tudo, não. Davi entendeu que no reinado dele, Deus tinha que ser o centro de todas as coisas. E quando nós colocamos Deus no centro, Jesus como cabeça da igreja, entendemos que Ele é o dono da igreja, porque foi Ele que subiu no madeiro, foi Ele que derramou sangue sobre a igreja, sobre a humanidade, para que a humanidade pudesse ser chamada hoje de filhos de Deus e igreja de Cristo, para aqueles que reconhecessem Jesus como seu Senhor. Então foi Jesus que fez isso, então Ele é o centro de tudo e de todas as coisas, porque foi Ele que venceu, foi Ele que pagou o preço. Um pastor sozinho, ele não consegue vencer os gigantes. Os gigantes que se levantam contra a igreja, contra o ministério, contra a obra de Deus. O pastor sozinho, ele não tem a responsabilidade de ir para a guerra sozinho. Ele tem que estar junto, incentivando, orientando, orando, intercedendo e guerreando junto com o seu exército, que é a igreja de Cristo. Então nós precisamos entender que quando um membro ele se ausenta da comunhão, ele está fortalecendo o inimigo. Sabe, querido, nós vivemos hoje uma realidade em que a igreja ela está se reunindo em casa. Amém? Por isso, porque é a realidade da pandemia, então nos fez chegar a esse ponto. Porém, muitos estão se ausentando do corpo, deixando de ser corpo de Cristo. Eu sou igreja, eu não preciso estar numa igreja porque eu sou a igreja, ok? Mas um membro fora do corpo, ele não tem vida. Você já viu uma mão sobreviver fora do seu corpo? Você já viu um carvão aceso fora do fogo, colocado de lado? Ele vai virando uma brasa, vai se apagando, até que ele se apaga por completo. Precisamos estar inserido no corpo, precisamos estar presente na comunhão, porque quando eu me ausento, eu fortaleço o meu inimigo. Quando eu saio da comunhão, eu fortaleço o inimigo da igreja. Então entenda que você, como membro do corpo, você é especial, você é essencial. Jesus conta com você para essa obra. Então não se ausente do corpo, esteja presente, porque o sucesso da igreja nessa terra é o corpo estar unido em comunhão. A igreja de Cristo está unida. Chega de viver uma vida se degladiando com outros que nós chamamos de irmãos em Cristo. Crentes perdendo tempo em rede social, mandando indireta para outro crente. Isso não é esse o propósito. Estamos perdendo tempo. Nós precisamos nos unir, nos reunir como igreja, unir no mesmo propósito, você na sua casa, eu na minha, cada um na sua casa, mas estamos unidos no mesmo propósito, orando no mesmo propósito, porque somente assim nós vamos vencer os gigantes que sempre voltam para tentar nos frustrar. Agora, se cada um andar para um lado, a perna direita for para um lado, a esquerda querer ir para o outro, como é que vai ser? Se nós somos um corpo, nós temos que andar todos juntos no mesmo propósito, no mesmo sentido. Entenda que eu fora do corpo, eu sou só um membro do corpo, sem vida. Mas quando eu sou inserido no corpo, aí eu tenho o meu valor. Ainda que você seja alguém que não esteja em evidência, como no nosso corpo físico, ninguém vê o rim, mas se o rim parar, o corpo inteiro morre. Ninguém vê o fígado, mas se o fígado parar, o corpo inteiro morre. Ninguém vê o coração, mas se o coração parar, o corpo inteiro morre.
Ninguém vê o pulmão, mas se o pulmão encher de água, de líquido, o corpo inteiro morre. Entenda que cada membro do corpo, ele tem o seu valor. Se não existir o pé, o corpo não anda. Se não existir a mão, o corpo não apalpa. Se não existir a voz, o corpo não fala. Entenda que cada um de nós temos o seu valor no reino de Deus. Entenda que você tem valor, querido. Você é alguém especial. Então não se ausente do corpo, esteja inserido no corpo, porque Deus conta com você para vencer os gigantes que têm se levantado contra a sua igreja nesses últimos dias. A batalha, a Bíblia vai dizer que Abisai, ele venceu aquele gigante, ele derrotou o gigante. Mas a batalha, ela não terminou aí, ela não parou aí, porque como eu disse no início dessa mensagem, Satanás, ele não se dá por vencido, e ele continua tentando. Versículo 18 diz para nós: e depois disso, houve outra batalha contra os filisteus, na cidade de Gobe, e Sibecai, da cidade de Rusã, matou o gigante chamado Saf. Veja bem que agora não foi Abisai que matou o gigante, foi Sibecai, outro guerreiro que estava com Davi. Versículo 19: houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias da cidade de Gate. Veja bem, esse Golias é outro Golias, não é o Golias que Davi derrotou, mas aqui outro guerreiro, Elanã, filho de Jair, quem matou esse outro gigante que também estava com Davi. E no versículo 20 diz assim: e houve ainda outra batalha em Gate, e ali havia um gigante descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. E o que aconteceu? Versículo 21: ele desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Então veja bem que cada gigante que se levanta nesse cenário, um guerreiro derruba aquele gigante. Nós vemos aqui que esses 4 gigantes que se levantaram contra o povo de Deus e contra Davi, não foi Davi que os derrotou, mas foram aqueles que estavam caminhando com ele, que fazia parte do povo de Deus, os guerreiros que estavam junto com ele. E por que eles lutaram em defesa de Davi? Porque eles entenderam que um soldado, um capitão, ou até mesmo um rei morto poderia ser substituído, mas agora alguém que foi ungido por Deus para conduzir o povo não poderia correr esse risco. Quando eles viram que os gigantes estavam vindo, voltando contra Davi, para tentar destruir Davi, para tentar parar o propósito de Deus através da vida de Davi, aqueles que estavam junto com Davi não deixaram Davi na mão. Ei Davi, você está cansado porque você já lutou muitas batalhas, mas eu quero dizer uma coisa para você: você não está sozinho, rei. Nós estamos aqui, nós vamos lutar com você, nós estamos juntos nessa guerra, nessa peleja. E eles foram para cima e derrotaram esses 4 gigantes que voltaram contra a vida de Davi. Entenda, querido, que quando nós estamos inseridos no corpo, a tua luta é a minha luta, a nossa luta, nós nunca vamos estar sozinhos, porque nós vamos estar juntos, guerreando em oração, guerreando contra essas situações. Se nós não nos unirmos e clamarmos ao Senhor, meu querido, vai ficar difícil de nós derrubarmos esse gigante. A palavra de Deus vai dizer para nós, 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14: se o meu povo, não é se o líder da igreja, não é se uma pessoa, não é se o obreiro, é se o meu povo. Quem é o povo de Deus nos dias de hoje? A igreja de Cristo na terra é o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja bem, é se o povo se humilhar, se o povo entender que se ele se unir, Satanás não tem contra a igreja do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que o império das trevas não prevalece contra a igreja do Senhor.
Então não retroceda, vença esse gigante. Juntos, eu e você, nós podemos declarar a vitória contra o medo, que tem sido um gigante na vida de muitas pessoas, contra as doenças, que tem sido um gigante na vida de muitas pessoas. Se nós nos unirmos, nós podemos vencer as faltas de recursos para a igreja avançar e crescer em todos os sentidos. Se eu e você nos unirmos, você pode ter certeza que nós vamos ter condições de vencer as impossibilidades, nós vamos ter condições de vencer os fracassos, nós vamos ter condições de vencer o pecado, porque nós vamos estar juntos, orando uns pelos outros. E isso é o evangelho, isso é palavra de Deus. Os mandamentos se resumem em 2: amarás o Senhor o teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E uma característica de que eu amo o meu próximo é quando eu oro por ele, quando eu intercedo por ele, quando eu me compadeço por ele. E essas foram as características que surgiram na vida de Davi. Davi, ele percebeu isso, ele enxergou isso, ele percebeu que ele não estava sozinho. Nos momentos mais difíceis da vida dele, existia alguém do lado dele, guerreando com ele, guerreando por ele. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, nessa noite: você não está sozinho, ainda que os gigantes voltam contra a sua vida. De novo esse problema, de novo essa situação, de novo esse contexto. Meu querido, não desanime, não retroceda, permaneça firme na presença do Senhor, porque Ele vai te dar as armas certas para você vencer essa guerra. Você não está sozinho. Glória a Deus por isso. É hora de nós renovarmos as nossas armas, para nós podermos vencer os gigantes que estão impedindo o progresso da obra de Deus. Como que eu faço isso? Quanto tempo faz, meu querido, que você não tem um particular com Deus? Quanto tempo faz que você não abre as suas emoções para Deus? Quanto tempo faz que você não se humilha diante de Deus? Quanto tempo faz que você não vive Mateus 6,6? Entrar no teu secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará. Quanto tempo faz? Nossa vida de oração é uma arma de guerra contra o nosso inimigo. Quanto tempo faz que nós não meditamos na palavra de Deus? Quanto tempo que eu estou levando a minha vida como cristão, pegando na palavra de Deus somente num dia de culto? Entenda que o nosso relacionamento com Deus, ele é diário, não é uma vez por semana. O nosso relacionamento com Deus é em todo o tempo. Você está na sua casa, você está se relacionando com Deus. Você está no seu trabalho, você está se relacionando com Deus. Você está andando pela rua, você está se relacionando com Deus. Você está dentro do seu carro, você está se relacionando com Deus. Aonde você estiver, você está se relacionando com Deus. Ele está sobre a sua vida todo o tempo. Não é assim: Senhor, agora o Senhor fica aqui em casa, porque aonde eu vou agora, não é melhor o Senhor não ir. Se eu sou casa de Deus, como nós cantamos aqui hoje, tu és bem-vindo. Se eu sou morada de Deus, Ele está comigo em todos os lugares. Então, em todos os lugares, eu tenho que ter um relacionamento com Deus, eu tenho que estar ligado com Deus, eu tenho que estar desenvolvendo algo com Deus. E meu querido, pode ter certeza que o diabo, ele vai tentar frustrar isso, ele vai tentar trazer um esfriamento na minha e na sua vida, para que eu e você não façamos isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querida: ainda que o diabo tenta trazer um esfriamento, pastor, olha, deixa eu dizer uma coisa, eu estou fraco, olha, eu não tenho forças para orar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido: quem disse que Deus tem problema com fraqueza? Quem disse que Deus deixa de ouvir alguém porque está fraco? Aonde está isso na Bíblia?
Deus tem problema com pecado, não é com fraqueza. Você está fraco, mas se mesmo na sua fraqueza você dobrar o teu joelho e falar: Senhor, eu não sei nem o que dizer para o Senhor, de tão fraco que eu estou, mas eu estou aqui de joelho porque eu sei que o Senhor me ama. Eu estou aqui de joelho porque eu sei que o Senhor tem uma obra na minha vida. Me ajuda, Senhor, me socorre. Da mesma maneira como socorreram Davi contra esses gigantes, você pode ter certeza que mesmo você se sentindo cansado, mesmo você se sentindo fraco, Deus vai levantar guerreiros para guerrear junto com você essas guerras. Oh, aleluia! Precisamos crer, precisamos ter fé, precisamos ter esperança. Não é o fim. O fim para mim e para você é a eternidade com Cristo, querido. Então não tenha medo dessas situações que você está vivendo hoje. Talvez essa pandemia tenha sido um gigante na sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você: pandemia não vai parar a obra de Deus nessa terra. Eu e você podemos ser surpreendidos com pandemia, podemos ser surpreendidos com notícia que vai ter que fechar a igreja, mas Deus não é surpreendido com nada, porque Ele sabe tudo. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o meu futuro e o seu futuro, querido, porque em Jeremias 29:11 Ele vai dizer isso: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, de um futuro e esperança. Então Deus sabe qual é o nosso futuro, querido. Então descanse no Senhor, confie no Senhor, seja alguém prudente sim, dê um bom exemplo, dê um bom testemunho, mas não pare a sua vida, não pare de viver os planos de Deus na sua vida, não pare de viver aquilo que Deus tem para você como obra. Não estou falando de obra de igreja, de instituição, de placa de igreja, obra do reino, porque todos nós fomos chamados para fazer algo, para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus, evangelizar. Todos nós temos essa responsabilidade. E por que estamos nos calando? Será que é só o pastor que tem que pregar? Será que é só o ministério de louvor que tem que falar, cantar a palavra de Deus? Você aí na sua casa, você pode cantar a palavra de Deus também. Você aí na sua casa, você pode falar do amor de Deus também. Viva esse amor. Entenda que ele está difícil. Estava difícil para Davi também, cansado, fadigado, mas ele estava à frente de um povo. Tinha um povo que se espelhava nele, tinha um povo que olhava para ele. Qual vai ser a reação dele agora? Os gigantes estão voltando. O que ele vai fazer? Ele vai lutar ou ele vai retroceder? O que nós vamos fazer diante dos gigantes que estão surgindo na nossa vida? Porque eles sempre voltam. Mas eu quero dizer uma coisa para você: os guerreiros de Davi tiveram que derrotar 4 gigantes, ou seja, eles voltaram mais 4 vezes depois de Golias. Não interessa quantas vezes os gigantes vão voltar contra a sua vida, o resultado vai ser sempre o mesmo: Deus te dando a vitória, você vencendo, você cantando o hino da vitória sobre cada gigante caído diante de você. Mas para isso nós precisamos nos revestir da armadura e do poder de Deus. Efésios 6, leia Efésios capítulo 6, vai meditar sobre as armaduras de Deus, capacete da salvação, e por aí vai. Palavra de Deus, ela tem que estar viva na nossa vida. Não adianta eu simplesmente sentar e ouvir a palavra de Deus se eu não viver Deus. Eu quero que você entenda, querido, para nós encerrarmos aqui: não espere o gigante chegar para você se preparar. Esteja preparado, porque quando eles voltar, eles vão encontrar um guerreiro pronto, preparado para a batalha. Sabe por quê? Satanás, ele não tem medo de quem fala bonito. Satanás não tem medo de quem fala eloquente. Satanás, ele não tem medo de quem incorpora a voz para falar. Satanás não tem medo de gravata. Sabe do que Satanás tem medo?
de crente que ora, crente que tem intimidade com Deus. Quer vencer os gigantes? Busque intimidade com Deus. Davi, ele era um adorador, não só quando as pessoas estavam vendo ele. Davi, ele era um adorador quando ninguém via, mas Deus estava vendo. Deus achou Davi num pasto, e as pessoas conheciam a história de Davi. As pessoas sabiam quem era Davi. As pessoas, elas tinham consciência de que Davi, ele era alguém especial, porque Deus achou ele no meio do nada. Deus pegou ele sendo o menor da sua casa, fisicamente, sua estrutura física. Mas Deus não vê como o homem vê. Talvez o homem vê você de uma maneira, mas Deus vê de outra. E é por isso que muitos gigantes têm se levantado contra a sua vida, porque o diabo tem tentado parar o que Deus tem para realizar em você e através de você. Mas que você hoje seja um Abisai para os dias de hoje, aquele que socorre aquele que está necessitado, aquele que não foge de uma batalha. Que você seja um Jonatas nos dias de hoje, que você seja um Elanã dos dias de hoje, que não foge de uma batalha. O gigante se levanta e você está pronto, você está preparado para derrubar aquele gigante, para derrotar aquele gigante. E eu e você sejamos esses guerreiros preparados. Para isso, precisamos ter intimidade com o Pai. Nesses dias de pandemia, querido, não pare a sua vida espiritual. Continue com a sua vida espiritual ativa. Sabe por quê? Nos dias mais difíceis da igreja nessa terra, foram os momentos que mais a igreja cresceu. Nós vemos no início da igreja primitiva, veio uma perseguição violenta contra o povo de Deus em Jerusalém. Os romanos crucificando as pessoas na rua e tacando fogo nelas, mesmo sendo crucificadas e morrendo queimada na cruz. Essa era a realidade daqueles tempos, dos tempos de Paulo e dos apóstolos. Mas aquele tempo de perseguição foi um tempo em que a igreja cresceu de uma forma extraordinária. Tempos um pouquinho mais para frente, veio o tempo do Coliseu. Quantos cristãos foram lançados dentro do Coliseu para morrer devorado pelos leões? Isso é história, querido. Se nós estudarmos a história da igreja, você vai descobrir isso, você vai entender isso. E mesmo essas pessoas morrendo dentro dos coliseus, a igreja de Cristo crescia na terra e o evangelho se propagava. Entenda que nada pode parar aquilo que Deus já determinou que vai acontecer. Hoje nós estamos vendo, hoje mesmo eu recebi de 2 pessoas diferentes áudio de pessoas difamando a igreja de Cristo nos dias de hoje. Você acha que essas pessoas vão poder parar a obra de Deus, querido? Não vão. Ninguém pode parar o que Deus tem para fazer nessa terra. Deus tem um propósito de trazer salvação para a humanidade, e o diabo quer parar isso, ele quer barrar isso, mas ele não vai ter sucesso, porque a igreja continua viva e atuante. E eu e você precisamos fazer o quê? Precisamos ser a boca de Deus nessa terra. Nós não podemos nos amedrontar diante dos gigantes que se levantam contra a nossa vida, contra a igreja de Cristo nos dias de hoje, mas nós temos que permanecer firme, constante na presença do Senhor, porque Ele é fiel para guardar as nossas vidas e nos livrar de todo mal. Para nós fecharmos aqui, a palavra de Deus vai dizer através do apóstolo Pedro, que o diabo ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao nosso derredor, mas entre ele e nós está aquele que é descendente de Judá, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele está nos guardando e nos livrando de todo mal. Então entenda, querido, que nada nessa terra pode parar o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Eu quero chamar o louvor aqui para se posicionar. Eu quero orar por você. Nós vivemos momentos na nossa vida que pensamos em parar. Não aguento mais.
de novo, não aguento mais. Mas quando você estiver bem cansado, você vai começar a perceber os guerreiros se posicionando do seu lado, os anjos do Senhor guerreando do seu lado. Quem são esses anjos? Vidas que têm orado por você e você nem sabe. Vidas que o Espírito Santo tem feito alguns irmãos lembrar de você. Como nós sempre dizemos aqui, se o Espírito Santo te fez lembrar de alguém, ore por aquela pessoa, procure aquela pessoa, fale com aquela pessoa, porque Deus quer usar a sua vida para fazer algo de bom na vida daquela pessoa. Então entenda que sempre há alguém orando pela tua vida, intercedendo por você, e que você faça o mesmo pela vida de alguém. Mas não desista, não retroceda, viva os propósitos de Deus, que nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor vai levantar guerreiros para pelejar com você, para derrubar os gigantes. Existem gigantes que você vai ter que derrubar, mas também vai haver gigantes que não vai ser você que vai derrubar, mas Deus vai te dar a vitória, porque você perseverou, você permaneceu, você continuou, você mesmo nas dificuldades você estava orando, mesmo nas dificuldades você estava presente no culto presencial, mesmo nas dificuldades você está no culto online, mesmo nas dificuldades você não deixou de buscar o Senhor, mesmo nas dificuldades você não perdeu o temor ao Senhor. Entenda, querido, que os gigantes sempre voltam, mas o resultado é o mesmo: você sendo vitorioso sobre cada gigante que se levanta contra a sua vida. Vamos adorar o Senhor e logo em seguida eu quero orar por você. Seu corpo e o seu sangue
Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras. É assim, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras. É assim. Glória a Deus. Você aí na sua casa, onde você estiver, você possa estar em espírito de oração junto conosco neste momento, orando ao Senhor. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós temos a irmã Rosali pedindo oração pela vida da sua tia, que está lutando contra o Covid, e por sua irmã Roselia. Temos também a Li dos Santos, que pede oração pela sua filha Devlin. Que Deus abençoe vocês. Tantas outras pessoas que nós sabemos que estão lutando contra o Covid, lutando contra essa doença que tem preocupado muitas pessoas, mas o nosso Deus é fiel para curar e para livrar de todo mal. Vamos orar neste momento. E tantos outros casos, não só o Covid, mas tantas outras pessoas que estão passando por situações difíceis, lutando guerras, e nós, como acabamos de cantar aqui, nós vamos vencer todas elas. Nós lutamos as nossas guerras com oração. Amém? Feche os seus olhos, se assim você puder, aí na sua casa, onde você estiver, e vamos orar ao Senhor. Pai, Deus, eu quero te louvar nesta noite, Senhor. Te louvar por este tempo precioso que nós estamos tendo aqui com os nossos irmãos. Que o Senhor, ó Pai querido, possa neste momento, Deus, agir de encontro com essas vidas que foram mencionadas aqui nesta noite. Deus, a cada pedido de oração, cada vida, Senhor, que está conosco através dessa transmissão, que o Senhor abençoe cada lar representado, cada família, Senhor, trazendo a tua cura, Senhor. Se o problema é enfermidade, Deus, o Senhor é a cura. Deus, nós cremos que o Senhor pode mudar essa história, o Senhor pode mudar esse quadro. Pai, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, ó Pai, que tem travado guerras, ó Pai querido, tem travado momentos difíceis em sua vida, mas Deus não tem retrocedido, não tem parado, não tem se amedrontado, Senhor, diante das situações, mas tem vencido os gigantes que tem surgido na sua vida. Eu quero neste momento te pedir, Pai, que o Senhor visite aqueles, ó Pai, que estão enfrentando um gigante chamado depressão, em nome de Jesus. Nesta noite, Pai, derrama a tua vitória sobre a vida dos teus filhos, manda todo mal embora, todo espírito depressivo possa cair por terra nesta noite, em nome de Jesus. Que todo medo caia por terra nesta noite, toda dúvida, em nome de Jesus, porque nós sabemos que a dúvida, ela não vem do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, age em favor da tua igreja, age em favor dos teus filhos, Pai. Que todo gigante que se levantar contra as nossas vidas, nós já sabemos o resultado é a vitória do Senhor sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. E nós declaramos nesta noite a vitória do Senhor sobre a tua igreja, a vitória do Senhor sobre a vida dos teus filhos, a vitória
vitória do Senhor sobre as famílias representadas. Pai, nós clamamos nesta noite pela vida dos profissionais da saúde, Deus, que tem, ó Pai querido, gastado seus dias, Deus, tem se esforçado para fazer o melhor, para dar, ó Pai querido, fôlego de vida a outras pessoas. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essas vidas, desde ali do faxineiro até o diretor do hospital. Que o Senhor abençoe cada um deles, ó Pai, guardando e livrando eles também, suas famílias, porque muitos desses têm saído de casa com medo para trabalhar. Deus, ó Pai querido, com medo de voltar e trazer esse vírus para dentro de casa, mas mesmo com medo, eles têm saído de casa, têm ido trabalhar, Senhor, e que nesta noite o Senhor faça o milagre, o Senhor guarde essas vidas, blinda elas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia, Deus. Nós te pedimos, ó Deus, por cada vida que se encontra neste momento em cima de um leito de hospital, independente se o problema é Covid ou é outro problema de saúde, Tu és a cura, Senhor. Tu és o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que faz nova todas as coisas. E que neste momento, ó Pai, o Senhor visite cada leito de hospital e o Senhor faça a Tua obra redentora, Deus. Ah, Senhor, cuida, Senhor, dessas vidas, fazendo um milagre na vida delas, ó Deus. Oh Senhor, abençoa, Pai. Quantos profissionais, ó Deus, empresários, que têm o seu próprio negócio, que estão passando por um momento difícil nesta hora, porque estão tendo, ó Pai querido, que ouvir de outros que o seu serviço não é essencial, mas é esse serviço que muitos dizem que não é essencial, que tem enchido a geladeira da sua casa. Deus, nesta hora que o Senhor possa agir em favor dos Teus filhos. Não deixa faltar o pão de cada dia, Pai. Dai-nos hoje, Senhor, o pão de cada dia. Deus, como é triste a gente ver alguém clamando, suplicando por um básico, por um mínimo, Senhor. Deus, nesta hora, Pai, faz a Tua obra, Deus. Sacia a fome dessas pessoas, ó Pai. Deus, supre a necessidade. Em nome de Jesus, ó Deus, cuida da nossa nação, Senhor. Cuida dos líderes da nossa nação, Pai. Coloque o temor do Senhor a eles. Deus, nós oramos, a Tua palavra nos ensina a orar até mesmo pelos nossos inimigos. Pai, nós oramos pela vida daqueles que têm se colocado como oposição na nossa nação, tentando prejudicar vidas de muitas pessoas por questões políticas, ó Pai. Deus, nós não queremos nos envolver, nos misturar com política, mas nós clamamos a Ti pelos nossos inimigos, pelo inimigo da igreja, aqueles que têm se levantado contra a Tua igreja, Pai. Nós clamamos agora, Senhor, em nome de Jesus, age, Deus. Supre, Senhor, a necessidade, seja ela material, financeira, Senhor, seja ela espiritual, que o Senhor possa agir nesta noite, em nome de Jesus. Clamamos pela nossa cidade de Cana Verde, por cada cidade representada através dessa transmissão. Deus, que o Senhor abençoe. Deus, que o Senhor prospere cada cidade. Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa região, o estado de Minas Gerais, o nosso país, a nossa nação. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos e nós declaramos que o Brasil, ele é do Senhor Jesus. Minas Gerais é do Senhor Jesus. Cana Verde é do Senhor Jesus. Nós profetizamos nesta hora, Senhor, acampa os Teus anjos aos quatro cantos desta cidade, e que toda potestade possa cair por terra nesta noite. Todo espírito suicida caia por terra nesta noite, em nome de Jesus. Nós clamamos, ó Pai, não haverá morte, não haverá suicídio, mas haverá vida, porque o Senhor é vida. O Senhor morreu para nós vivermos, então nós não vamos morrer, mas viveremos
teremos uma eternidade contigo. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor, ó Pai querido, guie o caminho de cada um deles, que nós possamos andar como igreja, no mesmo propósito, no mesmo caminho, no mesmo rumo à eternidade, rumo ao reino dos céus. E para entrar nesse reino, nós precisamos nos arrependermos de todo pecado. E nesta noite nós nos arrependemos, Senhor, e declaramos que Tu és o Deus das nossas vidas. Nós declaramos que só Tu tens o controle da nossa vida, Pai. Ah, Senhor, que neste momento, Pai, aqueles que têm colocado a cabeça no travesseiro e não têm conseguido dormir, preocupado, com medo, por alguma guerra que está vivendo, enfrentando na sua vida, Senhor, nessa noite, esse gigante cai por terra. E eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos que haverá sono. Vai dormir, você vai dormir, meu querido, você vai descansar no Senhor, porque o Senhor, enquanto você dorme, Ele trabalha em teu favor. Deus, em nome de Jesus, tira, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, da vida dos teus filhos, tudo aquilo que impede os teus filhos de ter uma vida tranquila na Tua presença. Não tranquila porque não passamos por dificuldades, não, luta temos, dificuldades nós enfrentamos, mas isso não tira a nossa paz, porque a nossa paz, ela excede todo o entendimento. A nossa paz, ela vem do Senhor, foi o Senhor quem nos deu, e nada nessa terra vai roubar a paz do Senhor nas nossas vidas. Essa paz o Senhor nos deixou, e nós tomamos posse dela nesta noite, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já ia falar para você aplaudir o Senhor aí. Toma posse. Hoje você vai dormir como ninguém. Hoje você vai descansar, porque o Senhor já te deu a vitória sobre essa guerra que você está travando. Guarde isso no seu coração. Amém, queridos? Eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês que esteve conosco até agora. Quero mandar um abraço especial ao pessoal do Desafio Jovem, lá de Campos Gerais, que está aí acompanhando esse culto através da pessoa do Kainan. Deus abençoe sua vida, Kainan, e todos aí do Desafio Jovem. Um abraço bem apertado para vocês, e eu creio que assim que nós passarmos por esse momento, por essa fase, nós vamos aí adorar o Senhor, dar uns glória junto, para a glória de Deus. E continue firme vocês aí no Desafio Jovem, Campos Gerais. Continue firme na presença do Senhor, travando essas guerras, porque Deus vai dar vitória para vocês. Eu também já vivi um tempo assim, fiquei 6 meses no Desafio Jovem, e Deus me deu a vitória, e a cada dia nós estamos prosseguindo para o alvo. Que Deus abençoe vocês. E agora, irmãos, que o grande amor do nosso Deus, a graça maravilhosa do teu Filho amado Jesus, e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito esteja em cada coração, não só hoje, mas até a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e tenha uma semana cheia de vitória, em nome de Jesus.